O Caio também tem informações sobre essa investigação do Banco Master, porque o Caio trouxe, foi na semana passada, né, Caio? Que Daniel Worcaro pretendia tentar poupar o Supremo Tribunal Federal numa possível delação premiada, mas os investigadores não querem aceitar isso, não pretendem aceitar isso e querem explorar possíveis reuniões do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Central, que teriam como assunto principal a situação do Master. Isso, Márcio. Na verdade, o plano inicial, né, exatamente o que você falou, né? O plano inicial que nós trouxemos aqui em primeira mão na segunda-feira passada aqui na CNN, era de que o Worcaro quer delatar, pretende delatar os políticos, a política, dirigentes partidários, deputados, senadores, ministros, por aí vai, governadores, e poupar ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente sabe que já tem 3 ministros, de alguma maneira, direto ou indiretamente envolvidos: Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o próprio Nunes Marques, cujo filho aí se revelou nos últimos dias que também tinha um contrato ali com o Banco Master. Agora, esse plano inicial do Worcaro, ele pode se esbarrar na realidade dos fatos. Qual é a realidade dos fatos? Os investigadores, a Polícia Federal, as pessoas que vão fazer o processo de delação com o Daniel Worcaro, eles têm ali um script para seguir, né? E desse script, elas não podem, por exemplo, deixar de perguntar alguns fatos relacionados à relação dos ministros do Supremo com o Daniel Worcaro, né? Isso o próprio ministro também, André Mendonça, que é o relator do caso, né? O que a gente tem de informação de bastidor é que ele exige ali uma delação séria. Uma delação séria é que não poupe ninguém. Então a informação que a gente traz hoje é de que já está ali previsto por parte dos investigadores esse questionamento específico sobre se, de alguma maneira, o ministro Alexandre de Moraes teria ou não atuado no Banco Central durante o processo de liquidação do Banco Master. E por que essa pergunta? Porque a gente sabe também que a mulher dele, o escritório da Viviane Barça de Moraes, fechou um contrato de 129 milhões de reais, que na semana passada o escritório veio a público dizer que não houve uma operação jurídica por parte do escritório no processo de liquidação do Master. Mas isso está sim previsto para ser questionado ao Daniel Worcaro se o Alexandre de Moraes atuou ou não a favor do banco no Banco Central. Agora, Caio, questionar Daniel Worcaro sobre isso é uma coisa. Investigar o que ele venha a dizer sobre isso, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, é outra completamente diferente, né? Sim, Márcio, houve uma evolução aí, né, na questão das delações premiadas. É uma lei de 2012, depois ela foi evoluindo. A primeira ação prática das delações premiadas foi durante a Operação Lava Jato. Teve muito erro ali, muita delação inventada, tem casos clássicos disso que os criminalistas citam, e muitos se incomodam com esse instrumento jurídico. Primeiro porque, de fato, ele elimina ali um processo, uma estratégia de defesa técnica, e segundo porque o sujeito está sob pressão, preso, e aí ele delata, né? Ele tende a delatar para sair daquela situação. Sim, você tem razão. O fato meramente do Daniel Worcaro apontar que sim, X, Y ou Z, político tal, ministro Y, teve uma relação comigo, me ajudou em tal processo, não necessariamente vai implicar numa postura de acusação contra esses delatados, se não vier acompanhado de provas. E no caso dessas autoridades, principalmente dos ministros do Supremo, de algum tipo de ato de ofício. Né? Que se a gente for voltar lá no julgamento do Collor, nos anos 90, pelo Supremo Tribunal Federal, que ele foi absolvido, é justamente porque não se encontrou um ato de ofício no qual ele teria recebido a propina, e em troca ele deu um ato que só ele poderia ter dado. Esse ato precisa estar muito bem explicitado, se for o caso, contra autoridades, especificamente contra ministros do Supremo Tribunal Federal.